Muito legal também, eu queria agradecer. André, fique à vontade, inclusive, já para poder apresentar quem são as pessoas que já estão aí, ou representando os seus candidatos, ou o próprio candidato. Vamos lá então. A candidata ela Pétala do Conviver. Hoje quem representa ela é o José Ângelo. Certo, seu José? Bom dia, seja bem-vindo. Também o candidato Fernando Diniz está aqui representado pelo Benedito. Seu Benedito? Benito, tudo bom, seu Benito? Seja bem-vindo aos estúdios. Henrique Rinco, hoje é quem representa ele aqui nos estúdios, é o Marco Antônio. Marco, bom dia, Marco, tudo bem? Também o candidato Andrezão, que mandou a Ludmila Castro. Ela está representando o candidato Andrezão. Bom dia, Ludmila, seja bem-vinda. Reginaldo Cruz, ele mesmo está aqui, o candidato Reginaldo Cruz. Bom dia, Reginaldo, seja bem-vindo. Quem mais aqui? Souza Lima, quem está representando é o João. Tudo bom, João? Seja bem-vindo. O João está representando Souza Lima. E o candidato Marcos Vilela, quem está aqui representando o Marcos, é o Luiz Vieira, representando o Marcos. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo aos estúdios da Santo Antônio FM. Pierre, vamos dar andamento então ao sorteio. É, Perfeitamente. na, É próxima, isso. na próxima Oi. segunda, pode falar. Isso que eu ia pedir para você, porque o André será aí o nosso anfitrião e o nosso âncora aí do sorteio, né, com tudo certo. Eu já gostaria de ver também. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook, André, só para que a gente possa também aqui já avisar os nossos ouvintes. Sim, sim, estamos ao vivo em facebook.com/barra Santo Antônio FM e em Santo Antônio FM 104,9. Você pode nos acompanhar pelo tradicional radinho de pilha, aquele radinho que vai na tomada, ou também baixar o aplicativo. Baixe o aplicativo, pesa menos que uma foto, e aí você consegue nos ouvir em qualquer lugar do mundo, Santo Antônio FM. Também pelo site, né, Pierre? O site que é um site, por sinal, muito bonito, um site colorido, que lá você tem muitas informações, as notícias atualizadas. Então, se você entrar lá no site, santoantoniofm.com, você também consegue nos acompanhar ao vivo aqui, Pierre. Muito bem. Então, André, por favor, eu gostaria que você assumisse agora já colocando aí para os nossos ouvintes. Vamos lá então, Pierre. Eu vou explicar aqui mais ou menos como que foi já feito o primeiro passo aqui, enquanto nós estávamos fazendo a abertura. Cada representante dos seus candidatos veio até aqui, assinou aqui a sua listinha de presença, né? E aí pegou o nome do seu candidato, dobrou, todo mundo assistindo bonitinho, e colocou dentro da urna. Então a maneira do sorteio, doutor, cada um vai vir, né? Vai retirar o papelzinho pela ordem que temos aqui, ordem alfabética, né? Então, quem vai começar é o Andrezão. No caso, o Andrezão não está aqui, a Ludmilla que está representando o Andrezão vai vir até a urna, vocês vão poder acompanhar com imagens, e ela vai retirar um papel. A primeira pessoa que vai ser sorteada é o candidato que vai estar aqui conosco no dia 26 de outubro, na segunda-feira, das 10 às 11 da manhã, trazendo as suas propostas. A nossa entrevista, né, com o candidato, serão feitas 10 perguntas, serão perguntas que serão iguais para todos os candidatos, portanto, a partir de segunda-feira, você já está convidado a nos acompanhar das 10 às 11 da manhã, a entrevista aqui dos candidatos. Então, por favor, eu quero pedir para a Ludmilla, ela vai retirar o papel, ela é representante do Andrezão, e aí a pessoa que ela tirar agora vai ser o primeiro que estará aqui conosco na segunda-feira, dia 26, que por sinal, Pierre, é aniversário do meu pai, hein? Então nós vamos começar numa data boa. Por favor, pode me mostrar aqui, Ludmilla, para mim falar lá? Pode agora mostrar lá. Pierre, o primeiro candidato, dia 26 de outubro, a partir das 10 da manhã, na Rádio Santo Antônio FM em 104,9, é o Marcos Vilela. Ele é candidato a prefeito de Caçapava pelo PSD. Portanto, Marcos Vilela vai iniciar essa semana de entrevistas na 104,9, dia 26 de outubro, a partir das 10 da manhã. Marcos Vilela, do PSDB, estará aqui conosco. Pierre. Bem, então temos aí o primeiro candidato, já mostrado aqui para gente, e já também o candidato, como vocês podem ver. O doutor Antônio César já vai
Portanto, então, Marcos Vilela é o primeiro candidato sorteado. Dia 26 de outubro, na próxima segunda-feira, ele estará conosco aqui nos estúdios, respondendo as perguntas. Vamos então dar a sequência aqui ao sorteio. Convido agora o representante do candidato Fernando Diniz, que é o seu Benito. Bom dia, seu Benito. Por favor, o senhor pode retirar da mesma maneira que a Ludmila fez, e aí nós vamos saber quem é o segundo candidato. Muito bem. Reginaldo Cruz. Reginaldo Cruz foi o sorteado, ele é do Solidariedade, portanto, o Reginaldo, no dia 27 de outubro, é o segundo candidato a vir aqui dar entrevista na Santo Antônio FM. Então, recapitulando, na segunda-feira, Marcos Vilela, dia 26. Na terça-feira, Reginaldo Cruz, dia 27/10. Seguindo a nossa ordem aqui de sorteio, eu quero convidar o representante do FUBA. FUBA do depósito, que está representado. Aliás, o FUBA não está representado aqui, né, doutor? Não está. Não está representado. E aí, quem vai ser o... Então, portanto, quero convidar o doutor. Aqueles que não estiverem aqui, o doutor vai fazer às vezes. Vamos lá, doutor, pegando aí a fichinha. O senhor pode mostrar também, por favor. Vamos lá. Então, portanto, o terceiro sorteado, Nascimento da Rádio Capital. Nascimento da Rádio Capital, ele que é candidato pelo PSC. Nascimento estará conosco na quarta-feira, dia 28 de outubro. Então, portanto, dia 28 de outubro, Nascimento da Rádio Capital, ele é candidato pelo PSC, estará aqui conosco. Recapitulando a ordem, começamos na segunda-feira com o candidato Marcos Vilela, pelo PSD. Na terça-feira é a vez do Reginaldo Cruz, do Solidariedade. E na quarta-feira, Nascimento da Rádio Capital, pelo PSC. Então vamos seguir aqui. Quem é o representante, por favor, do Henrique Rinco? Marco Antônio. Quero, por favor, pedir para o senhor se dirigir aqui à urna e retirar um papelzinho. Marco Antônio. Pois bem, Marco Antônio sorteou o nome de Fernando Diniz. Fernando Diniz é candidato ao cargo de prefeito em Caçapava pelo Podemos. É Podemos, né? Podemos. Então, portanto, Fernando Diniz é o quarto sorteado. Seguindo a ordem, 26, 27 e 28, dia 29 de outubro, Fernando Diniz é o quarto sorteado. Portanto, quinta-feira, dia 29, Fernando Diniz estará aqui nos estúdios, trazendo as suas propostas e respondendo as perguntas. Convidando então o próximo aqui, candidato, quem está representando? O Lúcio. Lúcio está aqui sendo representado? Não? Então, portanto, doutor, o senhor pode, por favor, tirar o nome? O doutor fez aqui o sorteio representando o Lúcio e sorteou o próprio candidato. Portanto, o candidato Lúcio estará conosco aqui no dia 30 de outubro, sexta-feira, fechando a primeira semana, já que não teremos no sábado, certo, doutor? Sábado não, então vamos lá. Vamos fechar aqui, vou fazer a ordem da primeira semana. Então, portanto, fechamos a primeira semana, que se inicia dia 26 de outubro, na próxima segunda-feira, com o candidato Marcos Vilela, pelo PSD. Ele vai ser o primeiro na segunda-feira. Depois, na terça-feira, Reginaldo Cruz, do Solidariedade, dia 27 de outubro. Seguimos no dia 28, na quarta-feira, com Nascimento da Rádio Capital. Ele é candidato pelo PSC. No dia 29, quinta-feira, Fernando Diniz, ele é candidato pelo Podemos. E na sexta-feira, se encerrando a semana, o candidato Lúcio, que é candidato a prefeito pelo DEM. Então, portanto, a ordem, vamos lá de novo, repetindo, começa com Marcos Vilela, depois teremos o Reginaldo Cruz, Nascimento da Rádio Capital, Fernando Diniz e encerrando a primeira semana, o Lúcio. Pierre, deu para acompanhar aí a primeira semana? Essa foi a primeira semana de sorteio, nós vamos pular o sábado e o domingo, portanto, dia 31 e dia 1º. No dia 12, acredito que não teremos feriado. Não, Isso, vai ter. Exatamente. Dia 2 não teremos, né? Então vamos voltar, então, fazendo o sorteio da terça-feira. Portanto, esses foram sorteados, Pierre, da primeira semana. Muito bem. Eu acho que foi muito
muito bom, muito transparente, as pessoas que estão nos acompanhando e puderam também estar aqui e fazer comentários na nossa página, né? Muito legal, elogiando a iniciativa mais uma vez da rádio. Nós agradecemos muito aí esse apoio, mas na verdade eu acho que quem tem que ser aí, nós temos que agradecer os candidatos que confiam no nosso trabalho da rádio, na seriedade da Rádio Santo Antônio FM e vão nos dar aí essa chance de colaborar. Então, tanto a rádio como todos aí os candidatos, eles estão fazendo um trabalho para o eleitor caçapavense, indo aí e podendo demonstrar aí esse processo, nesse processo democrático aí, todo o seu plano, o que pretendem fazer. Como eu disse, é bom que nós deixemos bem ressaltado que todos os candidatos foram avisados e respeitamos, porque é um momento de campanha eleitoral, respeitamos aqueles que não puderam ir e, mais importante, tudo que está sendo feito pela Rádio Santo Antônio FM foi muito bem conduzido até aqui por toda a equipe. Eu queria até aproveitar, eu não cumprimentei na minha primeira entrada o doutor Antônio Sérgio, agradecer que ele esteja aí conosco, né, gentilmente e voluntariamente, como todo o trabalho na Santo Antônio acontece, de todos os profissionais, acompanhando tudo o que está acontecendo. Então, lembrando, fizemos tudo e estamos fazendo tudo dentro da lei, consultado o juiz eleitoral, consultado o cartório eleitoral, pedimos que a nossa carta convite fosse protocolada, exatamente a pedido de um dos candidatos, então isso foi feito também, já tomamos essa iniciativa, apesar de que, volto a frisar, em contato tanto com o juiz eleitoral, tanto com o cartório eleitoral e também com a Abrace, com o departamento jurídico da Abrace, o tipo de jornalismo que a Rádio Santo Antônio FM se propôs a fazer, não há necessidade que nenhum desses órgãos fosse informado, mas fizemos questão de informar e, como disse, inclusive protocolar a carta para que não haja nenhuma dúvida de que o trabalho pensa, acima de tudo, na população de Caçapava, nos eleitores de Caçapava, em dando mais essa chance aos candidatos para que eles se pronunciem e para que o eleitor possa tomar a sua decisão. As perguntas que os candidatos, os representantes receberão ao final do sorteio, elas são iguais, serão 10 perguntas iguais para todos, com a obrigação, a obrigatoriedade de que a primeira pergunta e a última sejam respondidas dentro do tempo de 60 minutos. E também informar que pelos mesmos canais onde a carta foi enviada, ou seja, o WhatsApp dos assessores e também o e-mail que estava disponibilizado, essas perguntas também serão enviadas, apesar deles estarem levando, nós também enviaremos de forma digital para todos os candidatos. André. Muito bem, Pierre. Quero agradecer aí todos que estão nos acompanhando em Facebook, também pelo rádio, pelo aplicativo e também pelo site, reforçando que a partir de segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020, vamos iniciar aqui então entrevista com todos os candidatos a prefeito de Caçapava. Estamos fazendo aqui o sorteio, então eu quero convidar você a ficar ligadinho dentro do Jornal da Manhã, a partir da segunda-feira, dia 26, das 10 às 11 da manhã. Anota aí, das 10 às 11 da manhã estaremos aqui, trazendo os candidatos e eles estarão respondendo as perguntas. Vamos dar sequência aqui então, portanto, Pierre, no nosso sorteio, finalizamos o sorteio da primeira semana, no dia 26, na segunda-feira, que ficou da seguinte maneira, eu vou recapitular aqui. Para quem está chegando agora, vamos começar na segunda-feira, dia 26, com o Marcos Vilela. Na terça-feira é a vez de Reginaldo Cruz, do Solidariedade, Marcos Vilela, do PSD. O Reginaldo Cruz do Solidariedade na terça. Na quarta-feira, a vez de Nascimento da Rádio Capital, que é candidato ao PSC. Na quinta-feira, Fernando Diniz estará aqui conosco, dia 29, ele é candidato pelo Podemos. E encerrando a primeira semana, Lúcio, sexta-feira, dia 30, ele que é candidato pelo DEM. E aí a gente vira o fim de semana, sexta, portanto terminamos na sexta, sábado e domingo não teremos. Na segunda, dia 2, finados, né, feriado, portanto não teremos entrevistas. Então, retomando aqui o sorteio, para terça-feira, dia 3 de novembro. Então, virando o mês já, dia 3 de novembro, o candidato agora representado é o Marcos Vilela. Eu quero pedir, por favor, para o seu Luiz Vieira vir até a urna e retirar um papel e nós vamos saber quem vai estar aqui dia 3.
Muito bem, pode pôr ali na câmera. O candidato sorteado é o Andrezão. Candidato Andrezão do PRTB é o primeiro candidato da segunda semana. Portanto, na terça-feira, dia 3 de novembro, 10 horas da manhã, o Andrezão vai ser o primeiro candidato da primeira semana de novembro, então, dia 3, Andrezão. Convidando aqui agora o Nascimento da Rádio Capital. Não está sendo representado aqui, portanto, o doutor Antônio pode, por favor, fazer o sorteio para o Nascimento. Vamos lá, o doutor sorteou o nome de Souza Lima, do Republicanos. Souza Lima, do Republicanos, é o candidato sorteado, portanto, ele estará aqui no dia 4 de novembro, quarta-feira, é o candidato sorteado pelo doutor Antônio Sérgio. Então, a primeira semana começando com Andrezão, depois o Souza Lima. Começa na terça-feira, porque é feriado na segunda, então o Andrezão vem na terça e depois o Souza Lima. Convidando agora o representante da candidata Pétala do Conviver, que é o seu José Ângelo. Por favor, seu José, pode se dirigir à urna e retirar um papel. Vamos lá. Henrique Rinco do PSDB. Henrique Rinco do PSDB foi o sorteado e ele está aqui conosco no dia 5 de novembro, quinta-feira. Então, 5 de novembro, quinta-feira, Henrique Rinco do PSDB. Candidato Reginaldo Cruz, ele mesmo está aqui, então quero, por favor, que o senhor se dirija à urna e retire um papel para nós sabermos quem vai fechar a segunda semana. Candidato Pétala do Conviver. Pétala do Conviver é a candidata escolhida, sorteada, para estar conosco aqui no dia, portanto, dia 6 de novembro. O Reginaldo sorteou Pétala do Conviver no dia 6 de novembro. Pierre, já fechamos a segunda semana. Na segunda-feira, dia 3, dia 2, como eu venho falando aqui, é feriado, portanto não haverá. Então, começando na terça-feira, dia 3, o Andrezão, ele é o candidato que estará aqui conosco. No dia 4 é a vez do Souza Lima, que é quarta-feira. No dia 5, o candidato Henrique Rinco estará aqui. E fechando a segunda semana, Pétala do Conviver, no dia 6 de novembro. Pierre. Muito bem, portanto, aí tivemos a segunda semana de entrevistas, né, que serão feitas com os candidatos. Lembramos mais uma vez que todas as perguntas aos candidatos serão as mesmas. São 10 perguntas que eles receberão, seus representantes receberão ao final deste sorteio. O André e o doutor Antônio Sérgio farão a entrega das perguntas a eles. Eles terão 60 minutos. Essas entrevistas começarão sempre às 10 horas da manhã, indo até às 11 horas da manhã, com tolerância aí para que de 10 minutos, caso haja um atraso na chegada do candidato para responder. O importante é que esse atraso, em ocorrendo, que no máximo de 10 minutos, se nós começarmos a entrevista às 10 horas e 10 minutos, ela se encerrará às 11 horas, ou seja, 11 horas é o tempo limite, portanto, o atraso do candidato representa em perda de minutos para as respostas às perguntas. Lembrando que a primeira e a última pergunta da série são obrigatórias, os candidatos terão que responder. As demais perguntas, as outras 8, ele poderá, se quiser não responder alguma, ele terá todo o direito disso. Tentamos fazer, essas perguntas foram feitas pela equipe da Rádio Santo Antônio FM, junto com a obra social e cultural Santo Antônio, e serão, então, apresentadas logo mais aí aos candidatos. Todo esse material que vocês estão vendo, ou seja, o sorteio que está acontecendo e que está no Facebook, continuará na nossa página. A relação do sorteio, a ordem que o André está conduzindo junto com o doutor Antônio Sérgio, depois nós a colocaremos também na nossa página para que você possa acompanhar. Ela ficará disponível lá também e, é claro, vamos distribuir em grupos de WhatsApp para que todos possam aí divulgar. E também cada um dos
candidatos, né, cada um dos seus assessores, da mesma forma que eles receberam a carta convite, eles também receberão depois a lista com o sorteio, tudo direitinho. A lista principal, aqui está neste momento na mão do doutor Antônio Sérgio, que ele está preenchendo, ela será devidamente assinada, rubricada por todos que estão aí presentes, e esse é o documento que fica guardado. Para distribuição, nós faremos um documento especial, porque essa aí realmente é a folha do documento disto que nós estamos realizando. E mais uma vez, e desde já agradecendo a todos os candidatos, que como o doutor Antônio Sérgio sempre diz, estão de parabéns por terem colocado os seus nomes à disposição da população de Caçapava. Então, desde já, parabéns a todos eles e muito obrigado mais uma vez pela confiança neste projeto da Rádio Santo Antônio FM, a rádio que promove o bem, e demonstrando mais uma vez com isso que nós estamos aqui para promover o bem. Não queremos nenhum tipo de debate, nenhum tipo de discórdia, por isso todos terão o mesmo tempo, as mesmas perguntas. O objetivo é ajudar. André, volto com você. Muito bem, Pierre. Vamos então dar continuidade aqui, mas eu quero fazer aqui vamos recapitular então todos que já foram sorteados. Vocês que estão nos acompanhando em 104,9, pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo site, de todas as maneiras, pega um papelzinho aí se você quiser, eu vou falar bem devagarzinho, já vai anotando e depois, como o PR bem falou, vai também estar lá na nossa página. Então, na primeira semana, no dia 26 de outubro, na segunda-feira, Marcos Vilela. Dia 27 de outubro, terça-feira, é a vez de Reginaldo Cruz. Dia 28, quarta-feira, Nascimento da Rádio Capital. Dia 29, quinta-feira, Fernando Diniz. E encerrando a primeira semana, no dia 30, Lúcio da Pastelaria. Na segunda semana, não teremos na segunda por conta do feriado, então no dia 3 de novembro, retomaremos na terça-feira com Andrezão. Depois, no dia 4, quarta-feira, é a vez do Souza Lima. No dia 5 de novembro, é a vez do Henrique Rinco. E fechando a segunda semana, dia 6 de novembro, é a vez da Pétala do Conviver. Então vamos voltar aqui, faltam 3 candidatos a ser sorteados, portanto no dia 9, 10 e 11 de novembro, eu quero convidar agora, por favor, para vir à urna. O candidato Reginaldo Sena não pôde estar e também não tem nenhum representante, então quero pedir, por favor, gentilmente, que o doutor Antônio faça as vezes. Portanto, Fubá do Depósito é o sorteado. Fubá do Depósito é o sorteado, ele concorre ao pleito de prefeito pelo PP. Então, Fubá, pode me corrigir, PP é o partido dele? Progressista? Partido Progressista, o PP, portanto, o Fubá foi o sorteado e ele estará aqui, então, na terceira semana, né? Que é no dia 9. 9 de novembro é a vez do Fubá, está aqui conosco. Seguindo aqui o nosso sorteio, a candidata Silmara Guedes também não está representada. Então, quero pedir, por favor, ao Dr. Antônio para fazer as vezes. O sorteado é o candidato Reginaldo Sena, do PL. Portanto, Reginaldo Sena, do PL, foi sorteado para o dia 10 de novembro. Reginaldo Sena, do PL, estará conosco na terça-feira, dia 10 de novembro. E fechando o sorteio aqui, na verdade, né? Vamos pedir para o senhor encarecidamente tirar. É o João, que está representando o Souza Lima. Ele vai fazer o sorteio do último nome. Silmara Guedes. Ela é candidata pelo PTB. Silmara Guedes, portanto... O senhor pode, mais uma vez, por favor, mostrar, então? As urnas vazias foram sorteadas. O João sorteou, fez o último sorteio. E a Silmara, então, fechando esta série de entrevistas, Pierre, no dia 11 de novembro. É a vez dela, então, portanto, a terceira semana ficou com o Fubá no dia 9, o Reginaldo Sena no dia 10 e a Silmara Guedes no dia 11, Pierre. Muito bem, então está aí. Feito o sorteio, tivemos a presença de 8 entre candidatos e representantes aí nesse sorteio, dos 12
que estão concorrendo ao pleito, então, portanto, aí uma presença muito significativa dos representantes e também dos candidatos nesse nosso trabalho, nesse nosso sorteio, que mais uma vez nós queremos aqui agradecer e muito a todos eles. Agradecer também você, André, por essa excelente condução aí do sorteio, ao doutor Antônio Sérgio, que fez aí esse trabalho de anotação de tudo, conferindo todos os pontos, e eu acredito que para todos os representantes e candidatos que aí estiveram, puderam ter a certeza da lisura desse processo, da forma como a Rádio Santo Antônio está fazendo. Então, tá aí, André, eu vou pedir mais uma vez, então, para você que faça agora a leitura completa de dia e horário, né, o horário e o nome dos candidatos que estarão conosco a partir da próxima segunda-feira. Muito bem, vamos lá. Pierre, enquanto eu vou falando aqui, eu quero que você esteja, que está conosco em 104,9 pelo Facebook, nessa câmera aqui. Eu vou dar um tchauzinho, que acho que a minha mãe está assistindo, hein? Quiser pegar uma canetinha, um papel e ir anotando aí, já vai fazendo aí. Se você não tiver tranquilo agora, hoje é sabadão, tô tranquilo, depois vai estar lá disponível. Enquanto eu estou aqui falando a ordem, portanto, quero, por favor, pedir para o doutor Antônio, ele vai gentilmente entregar as perguntas aos candidatos de ordem alfabética. Então, enquanto eu estou lendo aqui, o doutor vai entregar para todos e eles vão estar recebendo. Aqueles que não estão aqui vão vir retirar depois na rádio as perguntas, serão enviadas. Vão ser enviadas também. Serão enviadas, portanto, os que estão aqui sendo representados vão receber agora. Então, enquanto o doutor vai entregando, eu vou aqui fazendo a escalação, né? Fazendo a chamada aqui das entrevistas nas próximas semanas. Então, vamos lá. Portanto, no dia 20, como ficou, né? No dia 26 de outubro de 2020, segunda-feira, anota aí, das 10 às 11 da manhã, começando na segunda, dia 26, com Marcos Vilela. Ele é candidato pelo PSD. Terça-feira, dia 27 de outubro de 2020, das 10 às 11 da manhã, Reginaldo Cruz, do Solidariedade. Quarta-feira, dia 28 de outubro, é a vez de nascimento da Rádio Capital. Ele é candidato ao PSC. Quinta-feira, dia 29, é a vez de Fernando Diniz, do Podemos, estar aqui conosco. E no dia 30, se encerrando a primeira semana, portanto, Lúcio da Pastelaria, ele é candidato pelo Democratas. Então, a primeira semana, Marcos Vilela, Reginaldo Cruz, Nascimento da Rádio Capital, Fernando Diniz e Lúcio da Pastelaria. Na segunda semana, que se inicia na terça, por conta do feriado, dia 3 de novembro, é a vez de Andrezão. Então, terça-feira, dia 3 de novembro, Andrezão do PRTB estará aqui conosco. Na quarta-feira, dia 4 de novembro, é a vez de Souza Lima, do Republicanos. Quinta-feira, dia 5 de novembro, Henrique Rinco, do PSDB. E na sexta-feira, fechando a segunda semana, Pétala do Conviver, ela que é candidata do Cidadania. Portanto, a segunda semana, Andrezão, Souza Lima, Henrique Rinco e Pétala do Conviver. São 4 por conta do feriado, então não teremos na segunda. E encerrando essa série de entrevistas na terceira semana, serão 3 dias, dia 9, 10 e 11. Na segunda-feira, dia 9 de novembro, Fubá do Depósito, ele é candidato ao pleito de prefeito pelo PP. No dia 10 de novembro de 2020, terça-feira, é a vez de Reginaldo Sena estar conosco, das 10 às 11 da manhã. Ele é candidato pelo PL. E encerrando essa série de entrevistas, no dia 11 de novembro, a partir das 10 da manhã, Silmara Guedes, ela que é candidata ao PTB. Então, portanto, Pierre, essa é a ordem que foi sorteada aqui de maneira democrática. Quero agradecer mais uma vez ao doutor Antônio, que sorteou para aqueles que não puderam estar aqui nem trazer os seus representantes. E também agradecer aqui, vou falar o nome de todo mundo de novo, que esteve aqui representando. O seu José Ângelo, ele veio aqui representar a Pétala do Conviver. Seu Benito veio representar o Fernando Diniz, Marco Antônio representando o Henrique Rinco, a Ludmila Castro representando o Andrezão, o Reginaldo Cruz, ele mesmo está aqui, ele mesmo fez o sorteio, Souza Lima está representado pelo João e o Marcos Vilela representado pelo Luiz Vieira. Quero agradecer mais uma vez todos vocês por terem participado aqui conosco do sorteio de uma maneira bem legal, bem democrática,
todos com muito respeito. Vocês fazem parte da história da nossa cidade a partir do momento que vêm aqui. E aqueles que não puderam também, nós entendemos e serão enviadas as perguntas. Então, essa foi o sorteio, Pierre. Então, vamos começar aí a todo vapor no próximo dia 26 com o Marcos Vilela e depois os demais candidatos nas próximas 3 semanas. Portanto, teremos as entrevistas com os candidatos a prefeito de Caçapava. Pierre. Perfeito, André, muito bem. Mais uma vez, parabéns a você e ao doutor Antônio Sérgio aí pela condução. Também ao Tiago Amaro, que, como sempre, cuidando de tudo aí na retaguarda das imagens que estão indo para o Facebook também, e também no nosso áudio, né, para você que está acompanhando, seja através do Facebook, na nossa frequência 104.9, o nosso aplicativo, ou mesmo ainda através do nosso site, o www.santoantoniofm.com. Bom, então, mais uma vez, e o André já fez isso, faço minhas as palavras dele de agradecimento a todos que aí estiveram, que assinaram sua lista de presença, enfim, que tudo feito como o André muito bem colocou, de maneira democrática, um respeito sendo muito bacana entre todos, que não poderia ser diferente, né? O respeito faz parte da vida de todos nós e isso está sendo demonstrado aí por todos os candidatos que aí estão, e também o respeito e a vontade pela democracia, pelo melhor da nossa cidade. Então, lembrando mais uma vez a você que está nos acompanhando, você que chegou agora, todas as informações que o André já passou, nós estaremos com elas ainda hoje nas nossas páginas, nas redes sociais, para que você possa acompanhar, que a partir de segunda-feira, 10 horas, dentro do Jornal da Manhã, junto comigo, então eu conduzirei, nós nem podemos chamar isso de uma entrevista, em que eu farei perguntas aos candidatos, porque eles já receberam as perguntas, vocês puderam ver aí, através das imagens, todos já com as suas perguntas na mão, aí, podendo levá-las já aos seus candidatos. Então, na verdade, eu serei mais um mediador nesse momento, nesses 60 minutos que cada um dos candidatos terão, informando a eles de 15 em 15 minutos o tempo, enfim, de forma que eles possam se adequar e dar o maior número de informações aos seus eleitores. Lembrando, mais uma vez, deixa eu colocar só aqui para eu poder ver uma informação que acabou de chegar para mim aqui. Então, e o André também, é claro, o André estará comigo a partir de segunda-feira, ele estará aí no estúdio junto com o candidato, eu estarei aqui direto do estúdio 8, então o André vai me ajudar aí nesta condução, ele que muito bem também conhece disso e tem, assim, profunda destreza e hoje conduziu muito bem. Já quero desde já registrar e parabenizá-lo mais uma vez, ele e o doutor Antônio Sérgio aí, pela condução desse sorteio. Mais uma vez, deixando claro a todos os nossos ouvintes que a rádio está fazendo esse processo jornalístico e de informação a todos os eleitores de Caçapava e tomou todos os cuidados para que isso aconteça da melhor forma possível e dentro da total legalidade. Desde o primeiro momento, nós procuramos juiz eleitoral, procuramos cartório eleitoral e também o jurídico de empresas de associação de rádios, como a Abraço, e para termos as informações de tudo que era necessário. E prontamente todos nos atenderam e fica aqui já o nosso agradecimento ao cartório eleitoral e ao juiz eleitoral, que desde o primeiro momento já nos colocaram a condição de que não haveria necessidade de nenhuma comunicação a mais, fosse para a Justiça Eleitoral, fosse para o cartório, porque da forma como será conduzido, da forma como está sendo feito e serão feitas essas entrevistas, não haveria necessidade de nenhum documento ser enviado à Justiça Eleitoral ou ao cartório eleitoral. Mesmo assim, e atendendo a pedido de candidato, nós fizemos o protocolo, nós protocolamos a nossa carta convite junto ao cartório eleitoral para que não haja nenhuma dúvida e nada seja empecilho para que todos possam participar e saber da lisura como isso está acontecendo. Então, portanto, todo o trabalho que está sendo feito aqui está sendo auditado e não haverá nenhum problema, muito pelo contrário. Ele será um trabalho que em muito vai ajudar a democracia e em muito vai ajudar os eleitores de Caçapava. Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos, né, à obra social e cultural Santo Antônio e à Rádio Santo Antônio FM agradece
muito mesmo a todos os representantes e candidatos que estiveram conosco e também aqueles que não tiveram, que, como sempre diz doutor Antônio Sérgio, todos merecem o nosso respeito, a nossa admiração e os nossos parabéns por terem tido aí a coragem de colocar os seus nomes à disposição da cidade de Caçapava. Bom, André, algo mais a acrescentar? O próprio doutor Antônio Sérgio, ainda que eu não ouvi a voz dele também, então eu gostaria que vocês pudessem aí, se tiverem algo mais a acrescentar, para que eu possa então encerrar esse nosso sorteio de hoje. André. Muito bem, Pierre, quero agradecer as palavras, sabe que eu sou seu fã. E agora são 10 horas e 47 minutos. Só deixar também aqui, é legal a gente não esquecer de falar, que aqueles que não puderam estar aqui conosco, as cartas serão entregues, tá? As perguntas ao candidato serão entregues, né, aliás. E aí então vou falar aqui os que vão receber, que não puderam comparecer aqui hoje: o Fubá do Depósito, também o Lúcio da Pastelaria, ele também vai receber as perguntas. Quem mais? Nascimento da Rádio Capital também irá receber as perguntas. O Sena, Reginaldo Sena e, portanto, a Silmara Guedes. Eles não estiveram aqui hoje representados, mas a gente vai entrar em contato e eles vão receber assim como aqueles que estão aqui. Quero agradecer, Pierre, deixar aqui minhas considerações finais. Mais uma vez é um prazer trabalhar com você. O Thiago, então, nem se fala, que a gente está junto sempre. E também a belíssima companhia do Dr. Antônio Sérgio. Então, gente, anota aí, hein? A partir de segunda-feira, das 10 às 11 da manhã, tem a entrevista aqui com os candidatos pela 104,9 FM, pelo Facebook, pelo site. Vai lá no site Santo Antônio FM, pensa num site bonito, que você vai achar lá foto de todos que trabalham aqui, vai conhecer melhor ainda o site, e também você pode nos acompanhar pelo aplicativo. Baixa o aplicativo, pesa menos que uma foto, e aí se você for viajar lá para o Japão, você consegue ouvir a Santo Antônio FM. Mais uma vez, obrigado ao Pierre. Vou passar para o doutor Antônio, e eu quero deixar um convite especial aqui, que eu sempre falo desse cara, que é maravilhoso. A gente vai continuar com a programação aqui. A meio-dia tem o Rock SA, hein, galera? Continuem ligados conosco em 104,9. O Matheus vem aí da meio-dia às 3, hoje com a Renata Espíndola. Ela é ciclista, você não pode perder, vai ser bem legal o bate-papo. Pierre, forte abraço, muito obrigado. Tiagão, tamo junto. E eu passo agora para o doutor Antônio Sérgio. Alô, bom dia, Pierre. Bom dia ao Tiago Amaro. Um até logo para o André Simões aqui. Eu não poderia deixar a oportunidade de agradecer a presença de todos que estão aqui no estúdio. Doutor Ângelo, representando a candidata Pétala do Conviver, o Benito Intrieri, representando o candidato Fernando Diniz, o Marco Antônio, representando o candidato Henrique Rink, a Ludmila Castro, representando o candidato Andrezão, o Reginaldo Cruz, ele próprio por aqui, o João, que está representando o candidato Souza Lima, e o Dr. Luiz Vieira, que está representando o candidato Marcos Vilela. A rádio está de parabéns, tá, pela iniciativa aí de dar uma oportunidade aos nossos eleitores de Caçapava poderem conhecerem um pouco mais do seu candidato. Tenho certeza que todos ganharão com essa proposta da rádio, e como eu sempre digo, né, todos os candidatos, tá, e eu quero até que os representantes daqui levem para eles o meu profundo respeito pela iniciativa de cada um, porque é a coragem de vocês, candidatos, se lançarem a esse cargo tão importante aqui para a nossa cidade. Então fica aqui um forte abraço para todos e parabéns para a rádio pela iniciativa. Um abraço, Pierre, um abraço, ouvintes. Ok, então aí tivemos aí as considerações do meu querido, olha a rasgação de seda, né, dos meus queridos André Simões e também do doutor Antônio Sérgio, nos ajudando nesta manhã. Lembrando, então, o André muito bem falou, né, Rock SA hoje aí com o Matheus, muito legal, não deixem de prestigiar aí o pessoal, ó, música boa, tudo muito legal, você começa bem a sua tarde de sábado aí junto com o Matheus. Então estão todos convidados. Lembrando que logo mais nós teremos aí a Hora do Ângelus com o Padre Décio e depois teremos também o horário eleitoral gratuito. E logo após, então, vem Matheus Nogueira com o Rock SA.
Estão todos convidados, então, a partir de segunda-feira, 10 horas da manhã, a estarem comigo no Jornal da Manhã, juntamente com o meu querido André Simões, que a partir de segunda integra comigo a nossa equipe, comigo e com o Tiago aí, a equipe que vai comandar aí essa maratona de entrevista com os candidatos que, como já dissemos, certamente ajudará demais o eleitor caçapavense. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a todos. Agora nós vamos aí, o Tiago vai cuidar de tudo, nós vamos voltar para a nossa programação normal da Rádio Santo Antônio FM, agradecendo principalmente a você, ouvinte, você, telespectador, que nos ajudou, que esteve nos acompanhando, mandou mensagem para nós aqui durante esse trabalho. Segunda-feira nós esperamos todos vocês conosco, ok? Bom dia, Caçapava! Rádio Santo Antônio FM.